E pra finalizar, um videozinho leve, pra gente finalizar um alface gostoso, que é: o cristianismo foi distorcido, Código do Estranho História. Nós temos que botar mais Código do Estranho História, porque os vídeos que a gente bota dele dá muito view. Então tá. E ele é um cara legal, eu gosto dele. Vamos lá então. O cristianismo foi distorcido? Esse é o corte do YouTube, deixa o like, você que está nos assistindo pelo YouTube. Seja membro, nós vamos começar nossas lives assistindo com nossos membros. Ele tá no microfone aqui, amor. Tá Tá no captando? microfone, nego. Não tô não, mãe. Não tô não. É mentira do pai. Nós vamos fazer lives assistindo House of the Dragon com nossos membros e apoiadores. E nós vamos fazer review pós-episódio ao vivo no YouTube a partir do dia 16. Estejam sabendo. Se você quer assistir com a gente, seja membro. Bora! Buerá. A bagaça tá no bolso e tá gostoso. Foi. O Daniel Souza mandou uma contribuição e falou assim: Olá, admiro o seu Viu? É conhecimento assim que tem que ser, ó. Vocês mandam a contribuição e a gente lê a pergunta, entendeu? É assim que tem que funcionar. Não, tô brincando, gente, desculpa. Tô enchendo o saco de vocês, mas tô brincando, tá? teólogo, Mas não tô assim, não, tá? Vocês podem ajudar também, né? teológico, né? Você acredita na distorção histórica do cristianismo se tratando dos evangelhos? Principalmente referente ao Cristo Jesus? Tá, Pergunta capciosa. então calma lá, né? Primeiro, eu não sou teólogo, né? Eu sou historiador e Isso. falo de história das religiões, mas claro que tem muito terreno comum, né? Porque quem faz teologia deve levar necessariamente, né? Acredito, em consideração a história desses textos, né? Deve. Infelizmente, não é o que Deve, mas não é o que acontece. acontece. Tá? O Bart Ehrman e outros teólogos, existem teólogos historiadores, tá? Existem historiadores que não são cristãos e existem teólogos que são e historiadores que são cristãos. A parada toda e tem naquele Satan's Guide to the Bible, eles falam muito sobre isso, que é importante que, tipo assim, tu separe crença de história. É importante que tu valorize, que tu tenha o aspecto histórico em mente, mas que tu Contexto o histórico. contexto histórico, mas que tu faça, que tu mantenha a crença separado disso, porque só assim tu vai conseguir ter um olhar objetivo para a questão histórica sem ficar mesclando ela com a crença, porque no momento que tu mistura com a crença, tu não vai conseguir abrir mão de dizer, por exemplo, assim, tu não vai conseguir dizer que Moisés não existiu porque não há provas. Tu fica naquele corpo mole, sabe? Tipo, olha aí, olá, solteiros, diz o Nunes Deck. Valeu, Nunes Deck, pelos Valeu. dois pila no superchat. Já tá maravilhoso. É isso aí, bora lá, obrigado. E obrigado pela Rosa William, obrigado pela Rosa Cauã, obrigado pela Rosa Luiz, obrigado Thaís Guzmão. A gente já tinha lido, eu acho, mas vamos lá. Então acaba tendo um terreno comum aí, mas o meu ponto não é de forma alguma falar se é verdade ou se é mentira, num sentido teológico, né? É, A existência de Deus, ou a existência de Jesus, ou se Jesus é o Filho de Deus. A minha ideia é ver como que as pessoas ao longo da história pensaram sobre essas questões. É o que e é isso que a gente. Que muitas vezes não fica claro quando a gente tá falando sobre essas questões. Que, tipo assim, eu não tô negando que Jesus existiu, tá? Eu acho que, daquilo que eu já li sobre o assunto e vi sobre o assunto, houve um homem chamado Jesus. Tá? Houve um homem. Eu só acho, e eu acho que eles também, é o que eles comentam naquele vídeo que a gente viu, que aquele Jesus que tá na Bíblia não é o Jesus que existiu. Por isso que eu falo que era um doidinho da Ele é Galileia. uma versão aumentada. Ele é uma versão. É uma criação das comunidades primitivas que existiam naquela época. E por que eu falo doidinho da Galileia? Não é que eu tô dizendo que ele era um maluquinho de bairro que ficava dando banda e com um radinho no ouvido, sei lá, qualquer coisa desse tipo. O que eu falo que ele é doidinho de bairro é porque ele era provavelmente um daqueles caras que queria fazer uma revolução em Jerusalém, tá? Ele era um daqueles caras que queria emancipar Jerusalém de Roma. E ele mobilizou muitas pessoas. Eu acho que ele não achava que era o Messias. Ele fala isso muitas vezes. Ele dá a entender muitas vezes que ele não achava que era o Messias. Apenas em João ele dá a entender que ele era Deus encarnado. Nos outros evangelhos ele não fala isso. Tanto é que as primeiras comunidades primitivas também não defendiam isso. Diziam que ele era filho de Deus, que ele era um instrumento de Deus na Terra. Um profeta. Muitas vezes, inclusive alguns consideram ele um profeta. O, O Alcorão o considera ele Alcorão um considera um profeta. profeta, sim. Então, ele era esse cara que queria fazer essa revolução. Deu errado. Aí ele morreu. E aí, a partir daí, se criou um Jesus mitológico em cima desse Jesus. E aí, esse Jesus mitológico cresceu. E ele cresce por quê? Porque Paulo cria a mitologia de Jesus em cima dele.
Em cima daquele homem que morreu, ele cria uma mitologia e ele começa a espalhar essa mitologia. E ele é muito eficaz em espalhar mitologia. Porque como é um culto de fim de mundo, dizendo em breve vai acabar, em breve tudo isso vai acabar e nós vamos todos morrer e vamos viver na glória com Deus, há urgência de falar sobre isso. Então eles espalham isso com muita vontade. E a partir daí o cristianismo decorre. E aí a partir daí o cristianismo entra para quando pega Roma, já era. Quando vai para Constantino, explode. Porque daí já se criou toda essa mitologia. É uma história desse tamanho assim, ó, que foi criado um monte de camada ao redor. E cada vez que alguém pega aquela bola, ele começa a botar mais umas camadas. E quando vê, é uma coisa completamente fora de si. Estamos aí 2000 anos depois falando disso. Jesus era um cara com a visão fora da bolha, ou seja, anormal para a sociedade da época. Talvez nem isso, sabe? Talvez ele nem falou tanta coisa assim. Ele deu algumas ideias. Inclusive, haviam pessoas, por exemplo, Barrabás. Barrabás era um cara que era mais bem quisto pelos judeus, porque ele era um líder muito mais interessante para eles do que Jesus. Sabe? Tipo, ele era mais interessante porque ele propunha uma mudança real. Ele atacava os romanos, ele brigava. Era Malcolm X. Jesus era Martin Luther King. É. E o Barrabás era Malcolm X, sabe? Ele era mais visceral, assim, mais combativo. Então por isso que eles escolheram Barrabás. Só que a filosofia ali que foi criada a partir da história de Jesus é que cresceu. Mas eu acredito que talvez ele nem falava essas coisas, porque não tem nenhum registro disso real. O que elas disseram, se elas tinham Jesus razão ou tocando não, Rage Against the Machine, se Deus daria razão ou não para essas pessoas, é para os teólogos, né? E olhe lá. Mas então, você acredita na distorção histórica dos cristianismos, se tratando dos evangelhos? Não sei exatamente ao que você se refere com distorção, mas uma coisa que é inquestionável, né, é que a compreensão religiosa ela muda com o tempo. Então, o cristianismo de hoje ele é diferente do cristianismo de 100 anos atrás, que é diferente do cristianismo Nossa, de completamente. 1000 anos atrás e de 2000 anos atrás. E aí, se você considerar a forma inicial como a melhor forma, aí de fato você pode falar em uma distorção ou coisa do tipo. Mas há outras leituras, né? Por exemplo, tem uma doutrina católica de uma figura que foi até canonizada há não muito tempo, que é o Newman. Tô com John Newman na cabeça, mas eu acho que não é isso não. Mas é um cara que falava sobre o desenvolvimento da doutrina, né? Então, na perspectiva desse cara, a ideia é de que a doutrina ela vai gradualmente aumentando, mas não por corrupção, mas porque pontos específicos que estavam como que em semente vão brotando e se desenvolvendo como é uma metáfora orgânica, né? Como um broto, sementes que estavam na doutrina inicial vão desabrochando e Que eu tava falando agora. Sendo desenvolvidos. Mas tu pega, por exemplo, assim, o clássico, Trindade. A Trindade não existe na Bíblia. Sabe? A Trindade foi uma decisão num concílio. A galera tava lá, os católicos lá, 400, 500 anos depois de Cristo, eles chegaram e alguém propôs a teoria. Não, como é que a gente vai explicar essa história de Deus? Não, Deus é 3 em 1. Deus é 3, compra 3, pague 1. Deus é 3 em 1. Deus é 3 em 1, Deus é 3 em 1. Tá, mas como assim Deus é 3 em 1? E os caras discordaram. E até hoje a gente tem pessoas que discordam. A gente tem os testemunhos de Jeová. Tem correntes de pensamento que dizem, não, Deus não é uma trindade. Jesus não é Deus. Não, Jesus é Deus. Não, Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe? Tudo isso é doutrina que, tipo, é isso que ele tá falando. Alguém plantou uma hora e disse, tá, como é que nós vamos explicar isso aqui? E aí vai. E vai crescendo, vai mudando as coisas conforme vai passando o tempo. E gerando as doutrinas mais sofisticadas no futuro, né? Então, dentro da própria quando tu teologia... vê uma coisa que não tem... Tipo, tá, mas de onde é que tu tirou essa conclusão? Como é que tu chegou nisso? Ah, decidiram lá, anos atrás, tem que confiar no que eles decidiram. Da história da teologia. Misa, vai presentear sua esposa no dia dos namorados? E não sei. Cara, pior que eu não sei, porque assim, ó... Eu não sei o que nós vamos fazer no dia dos namorados, porque minha mãe vai ter feito uma operação. Uma cirurgia no dia 11. Eu não sei como é que ela vai estar dia 12. Não tá na Krause, Deus livre. Cala a boca. Não vai acontecer não. Mas Você eu tenho que pensar nisso, né? Eu tenho que pensar na possibilidade, né? Mas eu acho que realmente é mais comum a ideia de que quanto mais antigo, mais verdadeiro, né? Existiu outros messias antes de Jesus. Jesus divino é um plágio de Roma, é verdade. É uma mistura de um monte de coisa, grego, romano, foi tudo uma mistureba que foi feita ali. Que não é assim, como eu disse, né, eu não sou teólogo, então não é um juízo de valor que eu não faria como historiador.
Todas as religiões, para mim, são verdadeiras no sentido histórico, que elas existiram historicamente, né? Em relação aos evangelhos, se há alguma distorção, acho que talvez você se refira à alteração de textos. Há algumas poucas alterações, né? Eu fiz um vídeo sobre a perícope da mulher adúltera, por exemplo, que é uma passagem, aquela passagem do atire a primeira pedra, quem não tem pecado, né? Que está no Evangelho de João, hoje na maioria das Bíblias, e que já nos manuscritos mais antigos ela não consta em nenhum livro, e depois ela passa a constar em alguns pontos diferentes do Evangelho de João e até no Evangelho de Lucas, em forma. Ô, meu bom! Ô, meu bom, estão botando história onde não tem, cara. Uma das partes boas da Bíblia. Já viram sobre o 11 de setembro e Daniel na Bíblia? Já, não tem absolutamente nada a ver, tá? É uma leitura muito, muito vaga do que acontece ali. Formas diferentes, né? Tem até a versão do Evangelho Armênio, que eu falo nesse vídeo, que é uma versão diferente. É que fala que um cabrito voou do ocidente e acertou umas torres altas ali no ocidente, uma parada assim. Mas um avião não é um cabrito. Então, em termos de variação textual, todos os textos ao longo da história passam por esse tipo de variação. O Novo Testamento... É que, assim, ó, Daniel não é um livro profético, tá? Isso aí é uma coisa que eles já disseram várias vezes, assim. Ele errou todas as profecias, na verdade, que estão escritas em Daniel. Inclusive, é Daniel ou Isaías? É Daniel, né? Ou Isaías? Agora não lembro. não é uma exceção. Então há Eu vou sair aqui porque o papo tá bom, mas eu preciso jantar. Vai lá. Chega de religião, né? Deu. trechos do Novo Testamento que não estavam nos manuscritos mais antigos e passam a estar. E a gente encontra o Novo Testamento já algumas centenas de anos afastadas do período em que eles foram escritos. Então tem isso, né? A gente não consegue comparar para ver quão distorcido distorcido entre aspas, né? Quão modificado os manuscritos mais antigos são em relação aos originais, porque a gente não tem os originais. Então, Daí fica difícil. Daí fica bem difícil. Tem um salto aí, né? Mas, assim, em termos de estabilidade do texto, é relativamente bem estável o texto do Novo Testamento. Se você espera, se a expectativa é de que não haja modificação nenhuma, isso pode ser chocante, né? Qualquer uma modificação pode ser chocante. Agora, se você aplica, assim, a expectativa de um historiador que trabalha com textos antigos, é um texto estável. Exato. Mas é que a ideia da Bíblia inerrante é que é o problema, né? Tu não pode ter nenhum problema na Bíblia, nenhum erro. Inclusive, Marcos tem versículos adicionados no final dele, né? O final de Marcos termina com as mulheres chegando na tumba e o anjo dizendo o que vocês estão procurando aqui. E todo o resto foi adicionado depois. Quando vocês fizeram alguma coisa com o Mestre Santinelli, quando convidarem, né? Relativamente estável. Porque os outros textos também, Joséfo, Tácito, Plutarco, também tem divergências de manuscritos, né? É algo normal para textos históricos e antigos. O Vlad Lenin mandou uma contribuição e falou que, Henrique, que edição da Bíblia você acha mais confiável ou propícia para o estudo? A que eu recomendo sempre é a Bíblia de Jerusalém, né? Que fica sempre aqui, inclusive, do meu lado aqui, né? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, é uma edição francesa, feita por uma comissão bem ampla católica não pode. de estudiosos Vai dizer que não dá. que levam em consideração, né, com bastante seriedade, as contribuições históricas, arqueológicas, né, geográficas, modernas do estudo da Bíblia, para fazer a tradução e para colocar notas de rodapé, notas de estudo. Existindo o céu e o inferno, de qual religião mundial escolheria? Puta, mas tu quer me quebrar, né? Meu Deus. É que, na verdade, céu e inferno é um conceito só cristão, né? Aí nós teríamos que escolher só entre as religiões cristãs. Ou Islã. Prefiro estar morta. Bem isso. Tudo também, né? Então eu gosto bastante dela. É uma Bíblia perfeita? Não é perfeita, né? Tem de vez em quando ela dá uma puxada de sardinha assim para questões da doutrina católica e tal, mas muito menos do que a maioria das Bíblias que eu conheço. Até mesmo a Bíblia Teb. King James lá. Recentemente a Bíblia Teb, né? Que tá ali em cima. A King James lá, violenta. E achei que a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma... Se 50% da população ler o Partido Manifesto Comunista mudaria o mundo, nossa, com certeza. Ia ser uma coisa chocante, assim, as pessoas descobrirem que só porque elas ganham 5 mil por mês e elas pagam um quid em 36 vezes, elas não são da burguesia. Ela se segura mais em relação a deixar o seu viés tomar conta do que a Bíblia Teb. Eu achei a Bíblia Teb um pouco mais enviesada. Então o que eu recomendo é a Bíblia de Jerusalém e não faça o seu estudo da Bíblia apenas por Bíblias de estudo. Óbvio. Leia livros... Bíblia de estudo tá...
que é a palavra? Ela invariavelmente vai te empurrar pra tu acreditar em alguma coisa. Que não são a Bíblia, que falam sobre a história daquele tempo, sobre a geografia daquele tempo, sobre a arqueologia pertinente para estudar determinado período abordado pela Bíblia. Então a Bíblia de estudo, ela não é um objeto suficiente para o estudo de forma Nossa, com alguma, certeza que não né? é. A Bíblia Ela de é estudo é pra tu te manter no mesmo pensamento Doutrinado. doutrinado. um Exatamente. dos seus instrumentos, uma das referências que você vai ter É a visão para ler o comentarista, texto, exatamente. consultar uma outra nota, mas de preferência pegue textos específicos, por exemplo, sobre a Vou terminar história do já. antigo Israel, né? Cabelo Sobre lambido que nem o pai. cristianismo antigo, cristianismo emergente, né? Enfim, tem muita bibliografia sobre isso. Então leia livros para Leia livros. entender a história daquele Importante. período, e aí você já vai ter até um repertório, né? Para ler mais criticamente a própria tradução e as notas de rodapé das Bíblias de estudo, por melhores que sejam, que nunca Boa. vão ser tão boas A quanto Bíblia do Silas Malafaia deve ser bem boa, né? Deve ser ótimo. os livros específicos sobre o tema, né? É como assim, você pegar um dicionário, o que é iluminismo? Aí você pega um dicionário e lê o verbete no dicionário Hawais, né? Dicionário, como é que chama? Os outros? Aurélio. Aurélio, né? Não vai ser Boa. suficiente de forma alguma. Você precisa Deixa eu pegar um ver. livro Eu histórico vi. que se Eu vi a aprofunde no gente tava tema. aqui, ó. A Bíblia de Estudos é a mesma coisa, ela é bem superficial, porque não é o propósito dela matar o assunto, né? Ela só concentra ali algumas notas úteis para a leitura, mas é fundamental que você aprofunde o seu estudo em outros livros. Tem uma Bíblia que é a Bíblia da Mulher, que é a capa rosa mais feia que tem, assim. Vou te dar uma de presente, Jesus do Manatos. A tua mãe não deu uma vez uma Bíblia? Pra Deve ter mim ou dado, pra ti? deve ter dado. Pra mim não, porque eu já tenho, né? Eu sempre tive Bíblia, né? Que era com uma capa camuflada. Sim, provavelmente. Não pra mim não. Opa, tirei a cara errada aqui. Então tá, galera! Tá bom, pessoalzinho lindo. Vamos botar a musiquinha aqui pra dizer que tá terminando a live, o pessoal saber que tá terminando a live. E eu interromper a gravação, né? Que ajuda.